Muito boa tarde, amigas e amigos do Oração Ação. Nosso grupo de estudos, nosso momento de nos estimularmos ao espírito, à essência, à vida, no seu aspecto mais profundo, pelo menos no aspecto mais profundo que nós conseguimos alcançar, com a ajuda dos amigos espirituais, os grandes instrutores desse trabalho. Tudo bem com vocês? Muito bom continuarmos juntos. Dezembro, o mês sagrado da presença das mais altas correntes espirituais na Terra. Aproveitemos, nos refresquemos, nos limpemos, nos curemos, nos preparemos para um feliz 2026. Que assim seja para todos nós. Hoje, vamos falar sobre as parábolas. É muito antiga, é muito intrigante a dúvida, a questão de por que Jesus ensinava por parábolas. Em primeiro lugar, os próprios discípulos no Evangelho perguntaram para Jesus e ele, é claro, respondeu, dizendo falar assim porque a eles, discípulos, estava aberta a compreensão mais profunda das coisas, mas aos outros não estava aberta essa compreensão. O que deixa claro que a parábola guarda dentro de si uma proposta pedagógica. Muito interessante pensar na parábola como um instrumento pedagógico do projeto do Mestre, do projeto de Deus. É fundamental constatarmos que a parábola não é exclusividade de Jesus. Que no Oriente, no budismo, se usa muito das histórias para ensinar valores. Aliás, as parábolas, as historinhas, são preciosos instrumentos de clareza ética. As histórias infantis, lembro de Pedro e o Lobo, ensinam aspectos morais. No caso de Pedro Lobo, a questão da mentira. Pinóquio também fala da questão da mentira. Os Três Porquinhos falam das questões que perecem perante as coisas que prevalecem, que permanecem. Jesus ensinou a essência, na minha maneira de ver, dos Três Porquinhos, ao dizer: não coloqueis vosso coração aonde a ferrugem rói, a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Mas coloqueis vosso coração no reino dos céus, nas coisas eternas. Quando um dos irmãos porquinhos constrói uma casa de palha, o outro constrói uma casa de madeira e o terceiro uma casa de tijolo, ele está nos ensinando, está nos falando dessa lição tão importante que o mestre também passou, a respeito dos projetos frágeis, precários, em torno dos quais a humanidade tantas vezes se reúne, coloca altas prioridades, direciona suas vidas para eles. Porque a verdade é que o lobo mau vem para todo mundo. O lobo mau visto como a provação, a expiação, o desafio da vida. Extremamente importante que nós entendamos
como a vida, como Deus traz ensinamentos através da própria vida. Mas urgente percebermos como nós não temos percebido as lições de Deus que nos vêm através da vida. O que Deus nos quis ensinar com a mãe que nós tivemos, com os pais que nós tivemos, com os irmãos que nós tivemos, com as dificuldades que nós enfrentamos. Qual o significado profundo de cada fato de nossas vidas, já que todos nós sabemos, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. O que está contido em cada fato, cada ato, cada gesto, cada situação da vida? Será que nós temos conseguido perceber? É assim que podemos compreender, devemos compreender que a vida que cada um de nós vive, com o enredo que cada um vive, com os personagens que cada um vive, é a parábola de Deus. E é urgente perceber também como nós, com a revolta, com a queixa, com a briga com a vida que caracteriza a atitude do ser humano, como nós nos temos fechado para o significado da parábola de Deus. A verdade é que a revolta impermeabiliza, afasta, impede que nós percebamos o simbolismo, o significado, as mensagens que Deus nos traz através de cada situação. E aí surge a pergunta: o que Deus pode fazer com uma classe, digamos assim, com alunos, digamos assim, com essa humanidade teimosa e impermeável ao seu aprendizado? Deus usou, a nosso ver, as parábolas dos mestres budistas, as parábolas de Esopo, chamadas fábulas, as parábolas de Jesus, para nos ensinar aspectos fundamentais, já que a clarificação ética é o mais precioso bem para a nossa evolução espiritual. Deus usou isso porque, treinando a obtenção, a retirada de significados das parábolas dos mestres, nós estamos nos capacitando a também tirar significados das parábolas de Deus. Vejam Esopo, vejam as parábolas budistas, vejam Jesus com os seus personagens do dia a dia, relação pais e filhos, reis, súditos, atividades comuns como do semeador. É pelo cotidiano. As histórias de Jesus são marcadas pelo cotidiano. Por que será? Porque é no cotidiano, no dia a dia, no agora, que Deus nos ensina. E porque nós, treinando a retirada, a obtenção de significados nas parábolas de Jesus, nós treinamos a obtenção de significado das parábolas de Deus. O que você acha disso? Compreender o papel das parábolas é compreendê-las no tempo. Qualquer um
que tivesse dedicado minimamente a qualquer história, saberá que a história infantil, Três Porquinhos, Pedro Lobo, Pinóquio, entre outras, foi vista por cada um de nós na infância com um olhar. Obteve alguns significados. Voltando a essas histórias na adolescência, na juventude, na idade adulta, seremos capazes de tirar outros significados. Não é assim? Com as parábolas de Jesus é exatamente assim. De forma que as historinhas cumprem a função lúdica de distrair-nos, de nos identificar com esse ou aquele personagem, de obter esse ou aquele significado, mas que sim, se tivermos contato com elas, se refletirmos sobre o seu significado em diferentes momentos da vida, obteremos cada vez mais significados. Então, é uma espécie de técnica de ensinamento, de ensino, que atua sobre o aluno, atua sobre nós no tempo, favorecendo a todos, porque todos são capazes de tirar algum significado. A parábola se adapta ao momento de cada um e permite o aprendizado possível agora, um aprendizado possível mais um pouco daqui a alguns anos, e depois mais daqui a alguns anos, e mais daqui a alguns anos, fazendo-nos até questionar: puxa, quando eu conseguirei obter todo o significado da parábola? Preocupação tola, porque parece o ambiente escolar do aluno que quer tirar 10. No processo de clareza ética, não encontramos o 10 da escola tão fácil. Nem é preciso. Contentemo-nos com aprender a cada vez um pouco mais. Vamos ver a pergunta que é feita a Emmanuel nesse O Consolador, nosso guia de viagem, nosso roteiro, sobre as parábolas e principalmente a resposta que ele dá. Pergunta 290. A questão é levada nos seguintes termos: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? São palavras que podem não se revelar numa primeira leitura a todos nós. Vamos tentar entender a pergunta. Quer saber o entrevistador de Emmanuel se podemos considerar as parábolas de Jesus uma expressão fenomênica das palavras. O que é a expressão fenomênica? O que é o fenômeno espiritual? Fenômeno espiritual é o que antigamente ou tradicionalmente se chama de milagres. As diferentes mediunidades, sem dúvida nenhuma, estão no campo do fenômeno espiritual. A mediunidade de cura é um dos grandes milagres que impressionam a humanidade. Mas há também
a expressão fenomênica, o milagre, envolvendo o que poderíamos chamar de mediunidade de efeitos físicos. O que é a mediunidade de efeitos físicos na obra de Jesus? A transformação da água em vinho, por exemplo, o caminhar por sobre o lago de Genezaré, sem dúvida. Quando Jesus acalma as tempestades, é uma ação física no mundo que ele faz pela mobilização das energias ambientais através da sua poderosa vontade, do seu poderoso agir no mundo, do seu poderoso pensamento, do seu foco, da sua energia mental. A cura também é um fenômeno mediúnico de efeitos físicos. As suas energias, a sua força moral, também permite afastar os demônios, também permite diversos fenômenos que espantam a humanidade. Como a eletricidade espantava os povos primitivos. Como espanta o ser humano em geral tudo aquilo que ele ainda não compreende. Mas que, temos certeza, nada é propriamente uma derrogação, uma supressão, uma exceção às leis da natureza. Trata-se apenas de leis da natureza que nós ainda não entendemos. Mas nem por isso precisamos conceber, como alguns concebem, o milagre como o descumprimento por Deus das suas próprias leis. Que lógica haveria nisso? Sim, é verdade que os seres humanos, como os parlamentares, prefeitos, governadores, presidentes, juízes, inclusive, policiais militares, policiais civis, infelizmente, muitos deles descumprem as próprias leis que eles deveriam fortalecer, fazer cumprir. Mas comparar os piores profissionais da lei com Deus chega a ser um absurdo. Claro que Deus não haveria lógica nenhuma em Deus descumprir as leis que ele próprio, com as quais ele próprio atua no mundo, atua em nossas vidas. Muito mais factível, muito mais compreensível é que o milagre, como já ocorreu nos diferentes momentos da humanidade, seja apenas a ação natural que a criatura, que o observador, ainda não consegue compreender. Não é? Muito bem. Então, quer saber o autor da pergunta se as parábolas de Jesus poderiam ser uma espécie de fenômeno espiritual que guardasse a eterna vibração de seus sentimentos, dos sentimentos de Jesus nos ensinos. Na verdade, não há como negar
que a força de Jesus está em praticamente todas as palavras do Evangelho. Como não reconhecer a força de Jesus na oração do Pai Nosso? Como não reconhecer a força de Jesus nas máximas dos seus ensinamentos morais? Como não reconhecer a força de Jesus nas profecias, nas previsões que Jesus estabelece, por exemplo, no sermão profético? Como não reconhecer a força de Jesus nos fatos cotidianos da vida de Jesus? Já que não tendo ele relatado nada, tem como grande força do seu ensinamento o seu exemplo. Ora, como não haveria a força de Jesus no mestre que veio ensinar basicamente pelo seu exemplo? Ou seja, todo o Evangelho, nas parábolas e nas máximas, nas curas e nos relatos históricos, nas profecias emitidas por Jesus, em tudo o que está relatado, tem uma força inegável em cada uma daquelas palavras sobre a mente e sobre a alma humana. Como em todo o Evangelho há essa força, não há dúvida de que nas parábolas também haveria. Mas, especialmente, como propôs o mestre na sua resposta, e nos propõe aqui Emmanuel também na mesma linha, as parábolas atuam sobre as criaturas no decorrer do tempo, fazendo com que possamos extrair significados cada vez mais a cada vez que tivermos contato com elas. Vejamos a resposta de Emmanuel. À pergunta se existe essa expressão fenomênica guardando a vibração de Jesus pela eternidade, Emmanuel responde sim. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. A ação do tempo. Jesus, através das suas histórias, plantou na terra para a humanidade árvores de misericórdia e de sabedoria. Imaginem cada uma das histórias de Jesus, uma árvore imensa de misericórdia e de sabedoria, que nos vem dando frutos, que nos vem nutrindo eticamente, já que nós temos uma imensa fome moral, uma imensa fome ética. As parábolas de Jesus nos vêm atendendo essa fome. Há 2000 anos, e cá entre nós, essas árvores maravilhosas ainda nos nutrirão por milênios. Vocês não acham? Parece absolutamente claro que sim. Muito bem. Fabuloso entendermos o projeto, parte, pelo menos, do que nos compete, do que nos é possível, do projeto pedagógico de Deus. Muito feliz pela presença de todos. Vamos saudar os amigos agora.
Lúcia Galvão, dando seu boa noite. Nica Jazeira, pedindo vibrações pela Mônica Silva. Dando também o seu boa noite a todos, assim como Sérgio Marques, Adelaide Dias. Muito bom, muito bom contar com todos os amigos e amigas nesse nosso momento, nesse nosso congraçamento, nessa nossa confraternização, que tanto nos ensina, nos fortalece, amplia nossa fé e nossa lucidez a respeito da vida. Um prazer estar com cada um de vocês aqui. Compartilhem se vocês entenderem que pode fazer sentido para alguém. E amanhã estaremos juntos novamente. Um grande abraço e até a próxima.